você abre a tua Bíblia comigo? Aí no Evangelho de João mesmo, capítulo 20, versículo 30 e 31, por gentileza. Louvado seja o Senhor. Diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Meus amados irmãos, nós estamos então expondo o Evangelho de João, na série de mensagens que caminharemos juntos pelo livro do Evangelho de João. Ao nós seguirmos o pensamento de João, nós observamos então nessa leitura que João ele segue fielmente o seu propósito. Ele deixa claro aqui no capítulo 20, versículo 30 e 31, que ele permanece fiel ao propósito de apresentar a Cristo, que é a vida, que é a salvação. Assim então, sabendo, ele avança, mostrando agora o início do ministério público do nosso Senhor Jesus, que ocorre durante a festa da Páscoa. Aqui nós vemos o Senhor purificando o templo, que é mais uma prova de quem Ele é, como também anunciando um novo templo que se diz respeito ao seu próprio corpo. No versículo 13 ao 17, Jesus vai tratar acerca dessa purificação do templo. Falando da purificação do templo que está ocorrendo nesse dia, a festa da Páscoa, que era a ocasião muito importante para os judeus daquela época. A festa da Páscoa, então, era a comemoração da libertação do Egito. Eles comemoravam essa festa para se lembrarem, para comemorarem a libertação da escravidão do povo do Egito. Seguida a esta, vem também a vinha, ou seja, a festa dos pães, ou a festa dos pães asmos. Seguindo esta festa da Páscoa, vinha também a festa dos pães asmos, e ambas festas eram às vezes denominadas como Páscoa. Então, assim, o nosso Senhor Jesus subiu a Jerusalém para quê? Para participar também desse evento. E ele sobe para participar. Nós fizemos a leitura introdutória, a leitura bíblica oficial, que apresenta então nessas festas ali, nós lemos animais como bois, como ovelhas e como pombas, e que eram oferecidos no templo, e que convenientemente passaram a ser vendidas por ali mesmo. Então, eles estão ali no pátio do templo, eles não estão dentro do templo, mas estão no pátio, do lado de fora, mas adentro das paredes do templo, e eles estão ali comercializando. E além de vendedores que havia ali, que vendia bois, ovelhas, pombas, havia também os cambistas que trocavam as moedas. Já foi passando já dos limites a situação ali. E tudo isso, e toda essa cena, todo esse movimento trouxe uma mistura entre o santo e o pecaminoso. Na verdade, uma tentativa de mistura, visto que estas coisas não se misturam jamais. Não se mistura aquilo que é santo, aquilo que é sagrado com aquilo que é impuro. Quando há esse tipo de coisa, tudo se torna impuro. A gente precisa entender que o templo era do Senhor, ou seja, o templo então sendo do Senhor, o templo é santo. A festa também era do Senhor, e assim igualmente a festa também era santa. E nós podemos observar que havia tantos vendedores de animais, como também os cambistas, e possivelmente
possivelmente também os próprios líderes religiosos estavam se aproveitando dessas coisas santas para fazerem negócio, procurando então lucrar com aquilo que é sagrado. Preste bem atenção, não perca o foco. Também possivelmente os líderes estavam aproveitando essa demanda, essa festa que era santa, estavam aproveitando do pátio do templo que era santo, a casa de Deus santa, para lucrar com aquilo que é sagrado. E Jesus, vendo isso, diz o texto que a reação dele diante disso foi dizê-lo. Segundo nós lemos, olha comigo, versículo 17: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. A reação do nosso Senhor é de extrema indignação, porque eles estavam profanando o templo de Deus. Eles estavam comercializando aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Um momento solene de santidade, um momento de adoração, um momento de reconhecimento da misericórdia e bondade de Deus por tirar o povo de Deus do Egito, da escravidão. É um momento solene, santo e sagrado. Preste atenção aqui. Esse momento diante do nosso Senhor é um momento solene e sagrado. Deus não divide a minha e a tua atenção com mais nada. Então, nessa igreja, eu não preciso colocar no momento da palavra de Deus, eu não preciso fazer isso. Não converse. Eu não preciso colocar uma figura nessa parede dizendo: no momento do culto, não fale e não usem o celular. Por quê? Porque nós precisamos compreender que esse momento é um momento solene de adoração e exaltação ao nosso Deus. Apesar que em muitos lugares é uma bagunça, mas nós precisamos preservar a santidade de Deus, porque Deus habita no meio do seu povo. Ele está presente aqui agora, nesse exato momento. Paul Washer vai usar uma ilustração. Paul Washer é um reformador e um escritor. Ele vai usar uma ilustração muito forte, muito pesada, falando de defraudar a noiva de Cristo. Ele diz na sua ilustração: imagine você que tem a sua esposa e vários homens o abusam. Qual será a sua reação vendo a sua noiva sendo abusada grotescamente? Paul Washer dizendo: qual seria a sua reação como noivo? Como você se sentiria? E ele traz então para essa cena de Jesus ali, vendo toda essa desordem, vendo toda essa falta de santidade, vendo as coisas santas sendo servidas como para lucrar, para se beneficiar, e ainda mais possivelmente vendo os líderes religiosos se aproveitando desse momento santo, solene e sagrado ao Senhor. Você como noivo, o que você faria? Qual seria a sua reação? Agora pense qual é a reação de Jesus nesse exato momento. Jesus então, ele viu a honra de seu pai ser atacada. Jesus viu a honra do seu pai sendo invadida. Ele viu a casa de Deus servindo para negócios. Ele vê a casa de Deus perdendo o seu propósito, e o seu único propósito era a adoração, prestar culto de gratidão ao Senhor. As ofertas eram para servir de gratidão ao Senhor com muita honra, reverência e decência. Mas as pessoas tomam esse momento para lucrarem. E deixa eu abrir um parênteses aí. Talvez alguém vai dizer assim: onde vocês fizeram aí o bazar? É o bazar missionário. Mas onde vocês venderam aí cada peça por R$1? Vou repetir, vai ficar gravado, é bazar missionário.
Nós não estamos fazendo isso para mercadejar a fé. Nós não estamos negociando a fé. Nós não estamos fazendo da casa de Deus uma loja. É um momento missionário. 52 famílias foram evangelizadas no dia de ontem, com o Evangelho de João, com esse Evangelho que eu estou pregando a você agora. É diferente do que está ocorrendo ali, é diferente do que nós temos visto por aí. Mercadejantes da fé, que o apóstolo Paulo vai dizer, que são negociantes da fé. Acredite você, há líderes que já venderam a igreja com os membros tudo junto. Negociaram a igreja com seus membros, Diego. Acredite você. Acredite você. Os mercadejantes da fé estão por aí. Esse não é o nosso caso. E que o Senhor continue preservando esta igreja. E que o orgulho não suba na nossa cabeça e no nosso coração. E que esta igreja não perca o foco da verdadeira adoração ao Senhor. Do verdadeiro culto a Deus. Fecha aspas. Jesus está indignado e imediatamente um zelo santo ele faz então um chicote de cordas, e ele começa agora a expulsar a todos aqueles homens e animais do lugar. Ele começa agora a derrubar o dinheiro dos cambistas. Enfim, Jesus agora está defendendo aquilo que era santo ao Senhor. Eu pergunto a você, como que Cristo poderia ficar indiferente diante daqueles ladrões que roubavam dentro do templo do Senhor? Como que Jesus ficaria indiferente? Como que você acha que Jesus está vendo a igreja? Em muitos lugares que se chamam de igreja, mercadejando a fé, vendendo a fé, abusando da fé das pessoas, abusando da fragilidade das pessoas, abusando da esperança das pessoas, abusando da vida simples das pessoas, para lucrarem sobre as suas costas. O apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos viriam líderes vestidos de ovelhas, lobos devoradores que não teriam piedade do rebanho. Essa mensagem de João é tão atual quanto foi aquele tempo, quanto foi escrito. Ela é atualíssima. O Senhor não fica indiferente. Nesse ponto eu quero destacar aqui duas coisas. Primeiro é que o Cordeiro de Deus fica indignado diante de tanta tentativa de misturar o pecado com o que é santo. Ele fica indignado. E com relação a isso, nós vemos em nosso tempo, então, pessoas usando o nome de Deus, usando o nome de Cristo, usando o nome do Espírito Santo, usando o título de igreja, para quê? Para fazerem negócios, para ganharem dinheiro. Isso acontece hoje? Acontece. Falam em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, para ganharem dinheiro. Usam o título de igreja para fazerem negócios. São os vendilhões do templo, os cambistas de hoje. Os cambistas daquele tempo estão aí. Os vendilhões daquela época estão aí. Aonde eles estão? Estão fora das igrejas? Não, estão dentro. Estão negociando, estão vendendo. Eles não temem a Deus. Eles não temem a ira de Deus. Eles vendem a fé. Eles se aproveitam do nome santo da Trindade para lucrarem. Eles não se importam com Deus, eles não se importam com o povo de Deus, mas apenas com seus próprios bolsos. É isso que Jesus está indignado ali. Esses tais tipos de homens sempre existiram e vão existir. Mas uma coisa eu quero afirmar a vocês aqui nesta noite, baseado nesse texto, que o Cordeiro de Deus está
indignado contra esses homens, e breve trará sobre eles o chicote da sua ira. Deus não vai fazer nada? Vai. Em breve Deus trará o chicote da sua ira sobre esses homens, mercadejantes da fé. Então, amada igreja, que nós não venhamos brincar com Deus. Como você ousa desonrar o nome do Todo-Poderoso e ainda achar que Ele está ao seu lado? Como que as pessoas desonram o nome de Deus? Como que as pessoas brincam com o nome de Deus e acha e acredita e pensa que Deus ainda está do lado dele? Deus não está do lado deles, daquele que desonra a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no Salmo 2. Eu quero que vá lá para o Salmo 2. Salmo número 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O Senhor se ri deles, e no seu tempo o Senhor agirá, o Senhor fará a sua justiça ser derramada. Que todos, ao lermos esse salmo, essas palavras, que nós venhamos tremer diante do Filho e não ousar desonrar a esse santo nome. Tem pessoas que falam desse nome, mas vivem como esse nome, como se esse nome não fosse santo. Tem pessoas que brincam de igreja, tem pessoas que brincam de culto, tem pessoas que não se preparam para estar diante desse Deus e acham que esse Deus não irá punir. Deus irá punir. Com as coisas de Deus não se brinca, porque Deus é santo, a sua casa é santa, a sua palavra é santa, e diante dele ele exige santidade. Segunda coisa que eu quero apontar: nós devemos seguir o zelo de Cristo e não nos tornarmos indiferentes. Se primeiro ponto, o Cordeiro de Deus fica indignado. Segundo ponto, devemos seguir o zelo de Cristo e não nos tornarmos indiferentes. Será que nós ficaremos impassíveis diante dos vendilhões do nosso tempo? Será que nós vamos ficar calados? Será que nós veremos o nome de Deus ser desonrado e ficaremos de braços cruzados? Qual é a nossa atitude diante do nosso Deus? Ficaremos de braços cruzados? Você vê alguém zombando do nome de Deus, fazendo piada do nome de Deus, brincando na mídia, na televisão, falando contra o nosso Deus que é santo. E nós, qual é a nossa postura como crente diante da sociedade corrompida, imoral? Qual é a nossa atitude diante das redes sociais, Facebook, de tudo aquilo que nós podemos navegar dentro das mídias sociais? Qual é a nossa atitude? Nós estamos honrando a Deus ou estamos ficando indiferentes com as coisas que são postadas contra o nosso Deus? Como é que nós nos portamos? Santidade do Senhor requer de nós. Nós poderemos ver e presenciar um ataque frontal à noiva de Cristo e ficarmos calados. Nós vamos ficar parados. Nós não vamos defender com zelo o nome de Deus e a sua amada noiva. As pessoas estão brincando de crente aí, fazendo piadas. E tem crente rindo. Rindo do que ele ri? Preste bem atenção. Ri do sangue derramado, do santo que foi derramado. Do que ele está rindo? Ri dos cravos que feriram a sua cabeça por causa do meu e do seu pecado. As pessoas zombam dos tapas que ele levou por causa do meu e do seu pecado. As pessoas riem porque ele foi levado ao monte da caveira
quase completamente nu, envergonhado. Mas as pessoas estão zombando crentes que não levantam a voz para defender o Cristo, para defender a honra do Pai, a sua igreja. As pessoas brincam, não valorizam esse momento solene de estar na igreja, vêm de qualquer maneira, de qualquer jeito, entram e ficam de qualquer jeito, achando que está na casa da Maria Joana. Aqui não é casa da Maria Joana, aqui é a casa de Deus. A casa de Deus requer zelo, santidade na casa do Senhor. Sim. Nós sentaremos juntamente com os salteadores em nome de uma suposta comunhão cristã. Quantos crentes têm se vendido por causa de uma falsa comunhão cristã? Eu não perco amigo, mas deixa Jesus para depois. Eu não perco uma saída com meus amigos, deixa o culto para depois. Eu não perco uma oportunidade de ir para um churrasquinho, tem culto, tem, deixa para depois. Afinal de contas, eu estou demonstrando que estar na presença de Deus, para mim isso não significa tanta coisa, não é santidade para mim. Deixa para depois. As minhas coisas são mais importantes, as coisas de Deus, deixa para depois, se vende. A gente está esquecendo que para os nossos amigos ainda não cristãos, nós somos chamados e responsabilizados para sermos luz, sal. Não é para o mundo nos levar para o mundo, é para nós tirarmos aqueles que estão no mundo das trevas para a luz. Não sou eu que acompanho os amigos do mundo, são os amigos do mundo que me acompanham para a luz. Ah, mas há pessoas que por causa da suposta comunhão cristã falam de Pedro muito, não falam? Mas faz igual Pedro, nega. Seremos como esses vendedores e cambistas que não estão preocupados com a festa, com a atitude daquela festa, com o significado daquela festa, e usam aquele momento para ganhar e ganhar, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, em nome da igreja. Nós como igreja permitiremos, como Cristo, que esses lobos velozes penetrem as igrejas e atacam o rebanho de Cristo, ou nós nos levantaremos com a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, para defender a igreja de Cristo? Ou haveremos de zelosamente pregar a Escritura e denunciar os abusos e honrar a Deus e proteger o rebanho de Cristo? Esse é o nosso papel, assim como Cristo teve essa atitude de defender a sua igreja, o templo, a santidade de Deus. Nós também, como cristãos, filhos do Deus amado, devemos nos levantar e denunciar os abusos e honrar a Deus e proteger o seu rebanho. Que cada um de nós nesta noite reflita nessas questões, mas todas essas questões o apóstolo Paulo vai deixar bem claro no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 18 ao 35. Paulo vai mostrar o seu zelo por Deus, pela sua palavra. Grava aí, anota aí na sua Bíblia, você vai ler esse texto depois na sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 18 ao 35. É uma lição de casa para você. Leia o que Paulo vai dizer. E prosseguindo aqui para a nossa análise desse texto, nós devemos então notar que a purificação do templo foi mais um sinal que mostrava quem era Jesus. Observamos aqui o texto de Malaquias, no capítulo 3, versículo 1 ao 3, que diz: eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos.
mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. E as promessas em relação aos Messias é de que ele purificará o templo em sua vida. Nós observamos o Salmo 69, versículo 9, que diz: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Irmão, zelo, santidade o Senhor requer de nós. João nos diz então em seu evangelho que os discípulos de Cristo, diante da purificação do templo, lembraram-se então desse verso das Escrituras, Salmo 69, versículo 9. Versículo 17 ele diz: lembraram-se os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Assim, no Antigo Testamento havia então a promessa da purificação do templo por parte do Messias. Dessa forma, ao purificar então o templo durante a Páscoa, Jesus se revela publicamente como o Messias, e sabemos que a partir daí se inicia uma oposição a Cristo por parte das autoridades religiosas, que finalmente vão levar a Cristo à morte. E talvez em relação a isso se refira o termo consumir. E os discípulos podem ter temido a consequência do ato de Cristo. O fato é que temos aqui um sinal sobre a identidade de Cristo. E nós vemos no versículo 18 ao 22 a incredulidade dos judeus e o novo tempo. Os judeus agora, do versículo 18 a seguir, vão questionar a Jesus sobre os fatos. E trata-se então das autoridades do templo. Eles demonstram que não creem em Jesus, porque eles querem um sinal da parte de Jesus que prove a sua autoridade. Porém, um sinal já havia sido dado. O próprio ato da purificação já era um sinal, como nós vimos aqui. Aqueles homens então, no entanto, são incrédulos e não se submetem a Cristo, e não se humilham diante dele, não clamam por seu perdão, por permitirem o comércio no templo. Aqueles que deveriam se humilhar, aqueles que deveriam se reconhecer, eles não se humilham, eles não se arrependem, eles não se curvam por causa do comércio que eles estão realizando no templo. Mas eles são arrogantes, eles pedem um sinal da parte de Deus, e isso é bem comum pela parte dos incrédulos nos dias de hoje. O apóstolo Paulo vai nos mostrar em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nós vemos então que os judeus perguntaram-lhe, pois os judeus, que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Que autoridade o Senhor tem de chegar aqui e derrubar tudo? Quem é o Senhor? Que autoridade o Senhor tem para fazer isso? Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ele estava falando dele mesmo, Jesus. Jesus estava falando que vocês mesmos me levarão para a morte, vocês mesmos derrubarão esse templo. Ele está falando dele, mas ao 3º dia esse templo se levantará. Jesus está falando dele mesmo. Olha comigo, versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Ou seja, é pelo Espírito que os crentes ganham entendimento espiritual. Nós devemos entender então que Cristo agora está falando que não habitará mais no templo
mão de homens, mas habitará no templo, que o Pai habitará nele, e que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, e é em nós, a sua igreja, como o corpo, ele sendo cabeça, é diante de nós que ele espera uma vida de santidade, devoção e de seriedade. Ele quer habitar em cada um de nós. Mas nós devemos entender que não é de qualquer forma, que não é de qualquer maneira. Quando ele vê o templo do Pai sendo invadido de forma drástica, a santidade de Deus sendo quebrada, quando nós observamos Jesus olhando e aquelas pessoas não entendendo o sentido daquela festa, esse é um perigo da decadência espiritual do crente, da ovelha, é um perigo da decadência espiritual da igreja, quando ela não entende por que é que ela foi chamada, quando ela não entende o que significa culto, santidade diante de Deus. Mas o crente verdadeiro abominará tudo aquilo que Deus abomina. O verdadeiro cristão odiará tudo aquilo que Deus odeia. O verdadeiro cristão, ele buscará a santidade no Senhor, porque ele entende que Deus é santo. O verdadeiro cristão não negociará e nem fará aliança com aquilo que é impuro, porque ele sabe que Deus é santo e puro, verdadeiro. O verdadeiro cristão não fará aliança com a inverdade, para não perder a suposta comunhão cristã, mas ele denunciará a inverdade, anunciando a verdade. Santidade o Senhor requer de nós. Que nós nesta noite venhamos ter em nosso coração que a nossa preocupação esteja inteiramente em fazer a vontade de Deus. Que nós venhamos buscar mais o foco em nós mesmos, diante do Senhor, e procurar se preocupar como eu estou diante do Senhor e como o Senhor está me vendo. Que nós venhamos nos preocupar que tipo de testemunha eu estou servindo para o mundo, como eu estou vivendo e lidando com aquilo que é sagrado, com as coisas de Deus. Eu preciso fazer uma autoanálise. Como é que eu estou cuidando, lidando e vivendo com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo, com aquilo que é de Deus? Como? De que forma? Às vezes a gente se preocupa muito com as pessoas, de como elas estão vivendo, como elas estão agindo, falando, pensando. Mas às vezes a gente tem que olhar para nós mesmos. Senhor, eu tenho te agradado? Senhor, eu tenho desonrado o teu nome? Eu não tenho me portado diante de ti, Senhor? Eu não tenho compreendido que o Senhor requer de mim santidade? Porque santidade Ele quer. Os seus filhos, sede santo, porque Ele é santo. Sede santo em toda, não é uma parte, não é uma terça parte, em toda a maneira de viver. Sede santos. Para aquele que busca a santidade, comer é santo, vestir é santo, dialogar é santo, pensar é santo, trabalhar é santo, servir é santo, viver em família é santo, orientar é santo, ver é santo. Tudo é santo para aquele que é santo. Tudo é impuro para aquele que é impuro. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor Jesus nos dê graça
Que nós venhamos então nos levantar e denunciar os vendilhões da vida, os cambistas da vida, e dizer: Deus abomina esse ato, Deus é justo. Que nós abramos as nossas bocas e que nós não venhamos nos importar com aqueles que nos condenará e jogará até mesmo pedra contra nós, porque estamos denunciando o pecado. Mas que nós venhamos receber pedras, mas que nós não venhamos perder a santidade que convém à sua casa diante de ti. Curva a tua cabeça, eu quero orar com você. Oremos a Deus. Apocalipse diz: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. A casa de Deus é santa, a presença de Deus é santa, os seus filhos devem ser santos. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, purifica diante da Tua palavra, purifica a nossa vida, purifica a nossa vida, limpa de nós tudo aquilo que tem nos impregnado, Senhor. Ah, Deus, não permita que jamais venhamos desonrar o Teu nome, a Tua casa, pelas nossas atitudes. Que nós não venhamos desonrar o Teu nome com alianças da imundícia, com aliança da impureza, com aliança da mentira. Senhor, quantas pessoas têm feito aliança com aquilo que é impuro por conta de uma amizade, por conta de uma estima, tem deixado de honrar o Senhor e tem se unido àquilo que é impuro, aquilo que é sujo, aquilo que é degradante, aquilo que desonra o Teu nome. Quantas pessoas têm compactuado com aquilo que o Senhor abomina, por conta de supostas amizades e comunhão, Senhor. Nós sabemos que pela Tua palavra o Senhor não negocia aquilo que é santo. O Senhor não negocia a Tua igreja, a qual o Senhor comprou por um alto preço. Ah, pesado preço, um caro preço. Não permita que nós venhamos desonrar. Guarda os Teus filhos que têm honrado o Teu nome a qualquer circunstância, Senhor. Levanta os Teus filhos na terra para denunciar aqueles que, ó Deus, adulteram a Tua palavra, adulteram a Tua verdade, adulteram a Tua igreja, a Tua noiva. Levanta os Teus servos na terra em que denunciam, custe o que custar. Não permita, ó Deus, guarda a Tua igreja, que a Tua igreja não seja corrompida. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, os Teus filhos, que eles não sejam corrompidos pela atração desse mundo, pela fama, pelo dinheiro, pela vaidade, pela tentação carnal, desejo carnal. Guarda a Tua igreja, que os nossos filhos sejam ensinados a honrar a Tua casa, a viver diante do Senhor em santidade. Que os nossos filhos tenham uma continuidade depois desse culto aqui, juntos com seus pais, ensinando que santidade requer o Senhor, e que a casa de Deus é santa, estar na presença de Deus é santo, e viver para Cristo é viver uma vida de santidade. Nos ajude, Senhor, guarda a Tua igreja, nos purifica pela Tua palavra, nos santifica pela Tua palavra. O Teu Filho orou na oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a Tua palavra é verdade. E nós cremos nesta noite que estamos sendo santificados pela Tua palavra. Eu creio nesta noite que estamos sendo purificados pela Tua palavra. A Tua palavra venha purificar o nosso coração, a Tua palavra venha purificar a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor. A Tua palavra santifica-nos na Tua bendita palavra, e que
sejamos luzeiros nesse mundo, honrando, bendizendo com a nossa própria vida, atos, atitudes, e que tudo aquilo que nós podemos usufruir, ó Deus, seja na mídia, seja nas redes sociais, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, que nós venhamos honrar o Teu nome, a Tua casa, a Tua igreja, o corpo de Cristo, e o Senhor que é o cabeça da igreja. Que o Teu nome seja glorificado, que não haja pedra de tropeço entre nós, mas luz, sal, é o nosso pedido, Senhor. Obrigado por nos abençoar com a Tua palavra, obrigado por abrir os nossos olhos, obrigado por nos exortar e chamar a nossa atenção para a santidade, Senhor. Que nós venhamos ver tudo aquilo que lhe pertence com mais santidade, com mais devoção, com mais seriedade. Que nós tenhamos compromisso com aquilo que é santo, e que abandonemos aquilo que é vaidade, aquilo que nos distancia, aquilo que vai nos matando aos poucos. É que nós nos aproximemos com aquilo que nos dá vida, aquilo que nos traz firmeza, confiança, fé e testemunho. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço para todo sempre. Amém. Amém, igreja. Eu quero agradecer os irmãos, agradecer nossos amados irmãos que nos acompanhou nesta noite. Busquemos a santidade a cada dia, e o nome do Senhor assim é glorificado para todo sempre. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana.